Olá, estamos entrando ao vivo na nossa live Belo Horizonte. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar os crentes começarem a chegar. Hoje nós teremos uma noite muito especial. Seja bem-vindo, Pastor Vladek. Já está conosco na sala. Nossa noite será belos cuidados em tempo de pandemia, cuidados com a nossa vida espiritual. Então eu te convido a ficar atento, abrir o seu coração e a sua mente. Isso, sejam bem-vindos. Marcos Roger, olha, que bom tê-lo conosco. Tão bom, semana passada, Deus abençoe. Recebemos assim comentários muito bons sobre a sua participação. Ângela Bacardi também, sejam todos bem-vindos. Oh, agora você está do outro lado, Marcos, né? Quem dera, né? Vamos marcar uma próxima, né? Semana passada estivemos conversando sobre direito do consumidor, que foi uma bênção, né? E aprendemos muito. E eu espero que nesta noite também venhamos aprender bastante. Como manter a nossa vida espiritual em tempos de pandemia? Esta é uma pergunta que tem sido assim, de consenso, né? Com as igrejas fechadas, o que fazemos? Como fazemos? E a nossa convidada de hoje, uma educadora cristã muito querida, amiga nossa, amiga da Belo Horizonte, vai estar conversando conosco, né? Como intensificar a nossa vida com Deus nesse período. Então eu te convido, você que já está conosco, a ir pensando nas suas perguntas e mandando para a gente que nós vamos estar trocando, conversando um pouquinho sobre isso. Logo, logo, Vânia Bastos, a nossa educadora cristã, estará conosco, né? Um abraço para a Zênia, que está entrando, Zênia Benevides, toda a família Benevides, que tem realmente estado conosco, né? Em oração, em participação nos nossos movimentos, né? Agradecemos a Deus. E eu sei, né, que como a minha família tem passado por isso, a sua também, nós temos idosos, nós temos adolescentes, crianças, né? Que bagagem espiritual nós temos para pastorear a nossa casa? Essa é uma pergunta que muitos têm se feito nesse momento, né? A televisão invadindo os nossos lares de uma certa forma, com os seus entretenimentos, a internet também à disposição, e a Bíblia, e a igreja, né? E oração, como fica isso? Todas essas perguntas nós vamos ter daqui um pouco conosco, a irmã Vânia Bastos, né? Que estará trazendo aos nossos corações. Semana que vem teremos live novamente com outro profissional. Enquanto pudermos, estaremos trazendo aos irmãos, trazendo a toda a igreja assuntos pertinentes nesse tempo que estamos vivendo, né? O Ivo acaba de entrar, um beijo, Ivo, obrigado por estar conosco também, né? Muitos dos nossos filhos, dos nossos adolescentes e nós mesmos estamos entrando em férias, né? Se durante o período de aula já estava difícil manter uma rotina, imagine agora, né? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, onde somos aconselhados, né, por prudência, a ficarmos em casa, né? Já tive contato que a irmã Vânia já está entrando, está só se conectando, né? Nessa era de tecnologia, nem sempre as nossas habilidades são suficientes, mas eu tenho dito que Deus tem sido generoso conosco, nos capacitando, né, a administrarmos não só esse distanciamento, mas os recursos que temos, né? Os sites, os grupos, né? Como temos sido abençoados por meditações, por devocionais. E cada vez que o nosso coração é tocado, né, por uma dessas palavras, por um momento, somos edificados. E não sei se você já se pegou pensando nisso. Quando nós ouvíamos falar, né, de igrejas fechadas, era apenas em tempo de perseguição. A irmã Vânia já entrou, seja bem-vinda. A irmã faça o convite que será logo, logo aceito. Quando nós falávamos em igrejas fechadas, né, nós falávamos em situações de perseguição, né, e hoje nós temos que lidar com isso.
Lembrando que nós temos culto missionário ou momento missionário na sexta, temos live de culto. Oi, seja bem-vinda. Que coisa boa, Vânia. Obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui, né? Estava comentando que nós somos um pouquinho velhinhas para tanta tecnologia, né? E agora temos que... Ainda bem que temos filhos, né, para nos ajudar. Verdade, graças a Deus. Estão pedindo que abaixe um pouquinho o seu som, porque está tendo retorno. Não sei se eu estou falando muito alto para você, tá bom? Dá só uma baixadinha, tá bom? Ai, que bom. Seja bem-vinda. E assim, os nossos corações se alegram em saber que há uma palavra de Deus através da sua vida para nos orientar. Né? E o que acontece? Nós temos feito todas as terças o que nós chamamos de belos cuidados, né? Como somos a Igreja Batista Belo Horizonte, a gente usa belo para tudo. Então, os nossos belos cuidados em tempos de pandemia, né? Já conversamos com um bombeiro, com cuidados acidentes domésticos, já falamos com uma assistente social, né, sobre os riscos de violência doméstica. Conversamos semana passada com um advogado, né, coordenador lá do Procon, que nos orientou em tempos de pandemia, como assegurar os nossos direitos. E uma das dúvidas que a igreja tem tido, em tempos de pandemia, como cuidar da vida espiritual? Não só nossa, mas dos nossos pequenos também. Então, seja bem-vinda. Eu já anunciei que teríamos uma educadora cristã que falaria, mas eu queria que você só se apresentasse, né? Você já é muito conhecida e amada no nosso meio, mas nós temos amigos no Brasil inteiro nos assistindo, né? E para que eles te conheçam um pouquinho. Então, primeiro eu quero agradecer o convite. E amiga é assim, né? Fica falando da gente. Mas que Deus abençoe, tá bom? Amém. Sou Vânia Bastos, sou formada pelo seminário Batista aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Me formei na turma de 1992 e desde então tenho atuado na área de educação cristã. Deus tem me dado o privilégio de estar no ministério esses anos todos e tenho trabalhado não só com crianças, mas na área de educação em geral. E durante esse tempo todo, né, tive o privilégio de trabalhar em várias igrejas, trabalhei 14 anos em 2 períodos na Igreja Batista Belo Horizonte, e também foi a igreja que eu fui seminarista. Temos uma longa história, uma longa e bela história, né, já que tudo é belo, Tudo né? é belo aqui. E ao longo desses 27 anos, eu tenho percebido que o Senhor tem sido bondoso comigo. E ao longo também desse tempo, o Senhor chamou meu esposo, nós nos conhecemos, eu estava fazendo seminário, hoje o pastor Vitor Bastos, e nós tivemos 2 filhos, Fernanda e Igor, e Fernanda agora casada com Simas, vai fazer 2 anos de casada, então estamos com os filhos adultos, e temos servido na Igreja Batista Nova Aliança, onde o meu esposo tem pastoreado, né, Hoje à tarde, quando estávamos aconselhando uma pessoa, ainda dissemos que ele foi ordenado há pouco tempo, mas vamos fazer 31 anos juntos. Então, nos conhecemos no ministério e eu disse para ele assim, você foi ordenado pastor há pouco tempo, mas já está na obra há muitos anos, né? Verdade, Então, verdade. um pouco da história é essa. E o Nossa, privilégio de estar servindo ao nosso grandioso Deus, né? Que eu digo que a despeito de títulos, eu aprendi com o grande professor, com vários títulos, né? Pastor Paulo Barão. Nós somos servos do Deus Altíssimo. exatamente. E para a gente é um prazer fazer parte da sua história e você achando um tempinho na sua agenda como primeira-dama, como educadora, como acadêmica, achando um tempinho para estar conosco, né? Estão mandando abraço, né? Suzana entrou, a Jaxeles entrou também, o povo tudo mandando beijo, abraço, a Gismaia. Então, assim, a gente conversa, dá beijo, abraço e responde perguntas. E aí? Né? Muito, muito bom. Mas vamos lá. Quando a gente pensa em educação cristã, né, a gente pensa a igreja trabalhando, fazendo EBD, culto infantil, né? Isso é verdade ou não é verdade? A educação cristã, ela
tem sido apenas da igreja, e agora que não temos igreja, não temos educação cristã? Ou não? Isso é um grande engano, né, que a gente começou a confundir de um tempo para cá. Eu até separei um texto que está em Deuteronômio 6, de 1 a 9. E é um texto que eu gosto bastante, é um texto até que eu uso bastante quando eu vou dar palestras ou até mesmo quando eu vou dar cursos, né? Porque esse texto, ele nos orienta como o Senhor instruiu o povo de que eles teriam que passar as leis do Senhor. Uhum. E principalmente nós que somos batistas, nós acreditamos que a nossa fé está baseada na lei, na palavra de Deus, né? E Deuteronômio 6, de 1 a 9, ele fala claramente, você precisa pegar esses mandamentos, eu gostaria que depois, com mais calma, os irmãos lessem na sua casa, mas eu vou parafrasear aqui até por conta do nosso tempo, e você vai pegar esses mandamentos, você vai pegar essa lei do Senhor, que não quer necessariamente dizer que só é a lei de Moisés, mas é a lei, a Bíblia toda. Uhum. E no versículo 2 ele diz assim, para que tema o Senhor teu Deus, guardes os estatutos, mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho e o filho do teu filho. Que Então aí nós bênção. temos 3 gerações, no Sim. mínimo. Né? E aí, todos os dias da tua vida. Então não é só os domingos. Nem pela manhã, não, nem pela noite. Não é só as quartas-feiras, ou quintas-feiras, ou as terças-feiras. Não é 2 vezes na semana. Mensageiras do Rei, Mensageiras do Rei, embaixador também conta? Né? Guarda todos os dias e que teus dias sejam prolongados. E aí a gente tem vários outros versículos, né? Que diz que se nós guardarmos as palavras do Senhor, nossos dias serão prolongados. São promessas. Sim. Promessas. A palavra de Deus não volta vazia. E o versículo mais à frente, sim, versículo 6, diz assim, e as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e você vai inculcar. Inculcar é no sentido de colocar dentro. É como você vai martelar, você impregnar isso. Isso, impregnar, né? Então é inculcar, não é só falar, é inculcar, é como se você fosse realmente colocando a teus filhos. E delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Uhum. Então a educação, e não só a educação cristã, mas a educação acontece ao longo de todo o tempo. Nós ensinamos os nossos filhos ao todo o tempo. Sim. E nós ensinamos mais pelo que somos do que pelo que falamos. Isso é muito sério, né? Porque em tempos de pandemia, que a gente está em casa, a gente fica estressada, a gente fica brava, né? É cachorro, é marido, é papagaio, é tudo, né? E como continuar sendo crente, né? E as perguntas estão chegando aqui em relação a todas as idades, né? Já que a gente perdeu um pouquinho sobre o culto doméstico, devocional, como fazer isso? Eu acredito até que Deus tem nos dado uma oportunidade de reaprender certas coisas, porque ao longo do tempo nós, como famílias, ficamos muito dependentes da igreja. Sim. E se você voltar um pouco, não só na Bíblia, mas há pouco tempo, coisas. Eu lembro que quando você e seu esposo estavam fazendo aquele livro da Belo, sim, eu lembro que alguns trechos diziam que as pessoas iam com lampião para a igreja, não tinha uma coisa assim? Tinha, passava por trieiros, no meio de fazendas. Isso, né? As igrejas eram igrejas nos seus lares. Nem todas as pessoas tinham condições de o tempo todo estarem. Não tinha essa mobilidade, essa facilidade que nós temos hoje. Pega o carro e vai para a igreja. Não tinha essa facilidade de vou assistir o culto online. Culto infantil. Mesmo antes da pandemia, muitas pessoas já diziam, não vou na igreja, não, vou assistir um culto online aqui, tá bom. Já estava virando muito hábito isso. Sim. Né? Tô cansada, eu assisto um culto online aqui em casa, tá bom. Então, eu acredito que no que a Bíblia diz, não há nada que aconteça por acaso.
Deus permite certas coisas. E isso eu vejo como um propósito muito claro para que a Igreja de Jesus possa revisar o que é ser crente, que ser crente é obedecer a palavra de Deus, independe de igreja. De estar, né? Essa palavra tem que estar inculcada na minha mente, no meu coração, por amor ao Deus da palavra, ao Verbo. Nós cantamos, falamos tanto que Jesus, eu amo o Senhor, Jesus, eu te amo, Jesus é a palavra. Uhum. O E verbo que se fez carne, né? E eu não tenho muitas vezes prazer nessa palavra, de ler essa palavra. Ah, a Bíblia é difícil. Comece aos pouquinhos, né? Então, é possível ter vida cristã em casa, é possível ter vida cristã em qualquer lugar, né? Porque você é crente em qualquer lugar. E uma das coisas que eu gosto muito, quando Mateus 16:18 diz que edificarei a minha casa, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, a igreja ali não é o templo. A igreja somos nós, né? A E onde igreja nós ali, estivermos. a palavra eclésia não é templo, não é construção. A eclésia é o povo santo de Deus, é os remidos pelo sangue de Cristo. Então as portas do inferno não prevalecem. Sim. É nisso que nós temos que crer. Com E pandemia ou sem pandemia. E quando a gente ouve, né, quando Jesus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, né, eis que estou convosco, deixarei o Consolador. Mas assim, isso é para vocês crentes, que foram formados em seminário, que têm o dom da palavra, né, que conseguem abrir a Bíblia e já explicar tudo. Mas e para os mortais aqui, né, que estão acostumados ou que ouviam apenas? Mas eu não nasci em lar cristão, então eu não tive hábito, né? Aliás, eu nem conhecia a Bíblia. Né? Eu costumo dizer que quando eu ouvi Abraão, Moisés, eu dizia assim, quem será esse povo? Né? A primeira vez que eu escutei falar de genuflexório, gasofilácio, eu assustei, falei, gente, que esses crentes falam em código, né? Um crentez. Mas, exatamente. Eu creio muito no desejo, né? No desejo, no amor a Deus. Então, eu creio também que essa pandemia não só veio nos mostrar que nós precisamos ser crente independente de igreja, deixar um pouquinho, não que nós não vamos amar a nossa igreja, não é isso. A comunhão é importante, né? E todos nós estamos ansiosos para voltar a ter os nossos almoços, nossos encontros. Isso também faz parte da igreja. Quando você vai em Atos, capítulo 2, perseveravam unânimes no templo, isso é necessário. Mas nós não podemos fazer disso a dependência, até porque também o povo de Israel, se você for lá em Deuteronômio capítulo 31, eles iam uma vez por ano ao templo. Né? Eles eram crentes, eles eram fiéis a Deus em seus lares. Eles não iam toda hora, todo domingo. Mas outra coisa é nós também nesse tempo pensarmos mais no céu. Desde o ano passado, o Senhor tem me incomodado com uma mensagem, eu tenho falado em algumas igrejas, tive a oportunidade de fazer 4 EBFs no ano passado. Que bênção. E nessas EBFs, o Senhor, através do Espírito Santo, tocou muito no meu coração, falando que nós estamos muito preocupados com as crianças em proporcionar o máximo que podemos proporcionar aqui. Melhores brinquedos, melhores escolas, tudo de melhor aqui. E isso não é ruim. Eu posso dar um ótimo curso, eu posso dar uma ótima instrução para o meu filho, eu posso tudo. Mas e a eternidade? Então a pandemia veio mostrar a fragilidade da vida para todos nós. A despeito de idade, de tudo, né? E isso tem assustado as crianças. Então, nós precisamos passar uma mensagem de céu para as crianças, de esperança além daqui. Interessante. Mas para que eu passe essa mensagem, eu preciso acreditar nisso, né? Sim, viver isto. Né? Quando você está falando das crianças, uma mãe mandou uma pergunta aqui, mas e os pequenininhos, né? Tem um filho de 1 ano e 10 meses.
Como que eu posso? Porque quem era capacitada era a irmã lá do berçário, a tia do berçário, né? Que era, tinha Isso. histórias numa linguagem. Como que os pais, né, vão poder trabalhar conceitos bíblicos, né? Vamos começar com esse pequenininho, de 1 ano e 10 meses. Uhum. Uma das coisas também que eu acredito é que nós, como pais, precisamos, nós todos, pai, mãe, tia, avô, você é crente em Jesus Cristo? Acredite na palavra do Senhor. Quando eu, e isso, irmãos, eu falo não hoje, porque eu tenho 20 e poucos anos de ministério, mas eu lembro muito bem quando eu comecei o meu ministério, eu tinha apenas 2 anos de vida cristã e fui para o seminário. Aliás, eu ia fazer 2 anos de vida cristã quando eu fui para o seminário. E eu li um texto em Atos 26:18 que fala que é uma oração para que quando você falar a palavra de Deus, Deus vai abrir os olhos e a mente das pessoas para entender. Faça essa oração. Mas meu filho é tão pequenininho. Então, seu filho não vai parar 10 minutos para ouvir uma história. Esquece. Nem lá no berçário ele para, Uhum, né? verdade. Então, até a irmã Rosilene depois pediu, né? Eu vou dar umas dicas, tem sites, né? Tem para pequenininhos, a turma do Cristãozinho, 3 palavrinhas, são específicos para os pequenininhos. Através de cânticos, mas coisas pequenas do dia a dia. A água. Tá dando banho? Filho, olha que bom, Deus criou a água, né? E a água a gente bebe, a água a gente se refresca, olha que maravilha. Vamos agradecer, Deus, obrigado pela água. Você está ensinando sobre Deus. Sabe o primeiro texto que eu li? Andando, Sim. deitando, caminhando, né? É assim, é no dia a dia, né? Eu até separei aqui, porque às vezes, Mateus 9:13 fala assim, misericórdia eu quero e não holocaustos. Às vezes a Sim. gente fica preocupado com o método, Uhum. né? E aí você não precisa ter um visual, né, todo cheio de... Nossa, que lindo. Você tem, maravilha, né? Deixa eu até pegar aqui. As ovelhinhas foram e aí uma se perdeu. Mas nem todo mundo tem, né? Nem todo mundo tem. Pega lá um floquinho de algodão e fala para a criança que aquilo ali é uma ovelhinha. A criança, até 5 anos, vai ver ali uma ovelhinha. Que Sabe? Porque na lindo. imaginação dela, se você disser, olha aqui, ó, põe lá uns floquinhos de algodão, ela vai achar. Se você contar com sinceridade a história bíblica, botar lá 6 floquinhos de algodão e tirar um, ela vai ver ali 6 ovelhinhas e uma saiu. E vai Entende? entender o contexto do amor de Deus ali. Exatamente, né? Colher de pau, faz lá uma carinha lá com papel, cola lá na colher de pau. Então, o método. Agora, uma ideia também que eu dei para algumas igrejas que me procuraram. E a Belo Horizonte, eu sei que é muito rica em material, é uma igreja que sempre investiu muito em material. Algumas igrejas me procuraram, como nós vamos fazer? E eu sugeri assim, que fizessem maletas com algumas histórias, e essas maletas iriam percorrer a casa, né? Uhum. Então, o corpo faixa etária, né? Então, a igreja tem, e aí uma semana essa maleta bíblica, aí essa mala Muito bíblica, aí o legal. nome, né? Então, essa mala vai, fica na casa uma semana, na semana seguinte, contanto que as pessoas se comprometam a cuidar o material da igreja. E aí Sim. vai, e aí essa mala vai percorrendo, ela vai viajando na casa dos clientes, porque a igreja tem um material vasto e às vezes fica guardado. E isso independe da pandemia. Isso pode perdurar pós-pandemia, Que legal. Ó, a dona Fernanda entrou. Um beijo, dona né? Fernanda. Seja Então, bem-vindo. Mas assim, nessa minha questão que você está filhota, falando, né? Nessa questão que você está falando de aproveitar as oportunidades. Eu ouvi um cidadão que estava na praia e comprou McDonald's, né? uhum,
McLanche feliz. E ele contando que Jesus, né, que Jesus estava na praia, pegou um McLanche feliz, orou, dividiu. Eu posso, isso é pecado, fazer essas alusões assim, né? Ou eu tenho que, assim, tentar ser o mais fiel possível à Bíblia, porque se o meu filho chegar na igreja depois e falar que Jesus multiplicou um McLanche feliz, né? Como que é isso? Depende da faixa etária. Nós temos que tomar cuidado, porque a criança até 6 anos, ela entende literalmente. Você que é psicóloga, não vou nem te dar aula sobre isso, que eu vou passar vergonha, né? Mas você tendo uma criança um pouco maior, você pode, vamos dizer assim, dar essas alusões, né? Fazer esse jogo, assim. A criança menor é mais difícil. Você querer que ela faça esse tipo de relação, correlação. A criança maior, sim, ela vai compreender que você não tem McDonald's lá. Você está No céu, apenas. né? Naquela época de Jesus nem tinha nascido ainda. Né? Você está apenas. Então você precisa compreender. Mas o que eu vejo assim, principalmente os pais precisam se apropriar de que eles estão falando da palavra de Deus e ela é viva, eficaz, eterna. E outra coisa que eu gosto muito de falar é que Deus se revelou aos pequeninos. Nós, às vezes, não acreditamos que as crianças conseguem entender, mesmo Sim. abrindo, só abrindo a Bíblia e falando a Bíblia, sem nada. Sabe? Abrindo lá e contando e pausadamente, sem nenhum tipo de recurso visual. A palavra por si, ela vai falar porque ela é viva e eficaz. Ela é eterna, ela é a palavra de Deus. Nós Sim. somos instrumentos, né? Então, coisas que eu vejo, técnicas são importantes? Sim, né? Senão não teria necessidade de nós estudarmos, não teria necessidade de fazermos cursos, não teria necessidade de aprendizado. Mas quando você pega a própria história de Jesus, ele usou coisas do dia a dia, lírios do campo, né? Sim. O próprio peixinho, né? Ali com o menino, ele usou o peixinho ali do garoto, né? Aí eu trouxe Sim. até assim, mas eu não tenho um peixinho em casa. Então faz um peixinho de EVA, compra ali naquele 99, né? O peixinho de EVA, o pãozinho. Pronto, conta a sua história lá com o peixinho. Depois faz lá um pesque lá para a criança. Coisa básica, né? E não sei cortar, isso aqui você vai nessas Paulistão da vida aí, compra. Não quero, não tenho condições, irmã Vânia, tá difícil. Não precisa comprar nada. Abra a sua Bíblia, conte verdadeiramente, creia nisso, ore a Deus, porque Mateus 11, 25 e 26 diz que Deus revelou a palavra dele aos pequeninos. E o que é mais importante é quando nós estivermos contando essa palavra, quando nós estivermos contando uma história, que na realidade nós não estamos contando uma história, nós estamos transmitindo a mensagem. Sim. Não há diferença quando o pastor vai ao púlpito falar a mensagem de Zaqueu, quando eu vou contar a história de Zaqueu com a criança. É a mesma história, é a mesma mensagem, com a vantagem de que a criança ela está usando a audição e a visão. E os adultos, muitas vezes, só a audição. Mas a mensagem é a mesma. A ministração, né? A ação do Espírito. Né? Estão nos perguntando, tá, os pequenininhos a gente usa criatividade. E 10 anos? E adolescente? Né, que quer ficar jogando, né, só mandando um beijo, Silvia entrou, o Pedro, a Adilson, a Leila, a Ildilene, a Renata, a Claudete, tem um monte de gente entrando, acenando, pode acenar que a gente está vendo e o coração está ficando alegre com vocês. Mas e adolescente? Né? Me perguntaram aqui, a gente obriga eles a assistirem a live da igreja da gente, dos cultos, a gente obriga a assistir, a gente insiste na leitura, a gente deixa de castigo, tira celular. Como que a gente faz na adolescência com esse povo? Primeiro nós temos que entender que qual é a faixa etária que você, pai e mãe, entende de adolescente. Porque isso também está meio complicado, né? Verdade. Tem gente que está chamando criança de 8 anos de adolescente.
Os Então, prés, né? aí, Viraram tudo prés. na época assim, que eu lidava com criança diretamente na igreja, para mim, adolescente começava com 12 anos. Sim, Então, agora está, até. Uhum. a partir de 12 anos, né? Agora, independente disso, eles não estão mais em idade nenhuma até de obrigar, mas principalmente, talvez de uma conversa. Escuta, o que você entendeu dessa história? Ou o que você acha? Por exemplo, vou contar uma coisa prática, talvez fique mais fácil das pessoas entenderem. Quando eu ia falar para os juniores sobre a história de Noé, não tinha menor cabimento eu chegar para eles e falarem: olha, Noé botou um monte de bichinho na arca, nananana. Isso eles já tinham ouvido desde o berçário, quem nasceu na igreja, né? Então a abordagem que eu fazia era completamente diferente. Eu dizia para eles assim: gente, já imaginou Noé sendo zoado 100 anos? Ah, é, está Bullying, maluco? bullying, né? Uhum. Pirou. Isso. Tá pirado, ser velho, não sei o quê. Os filhos de Noé, porque Deus não falou com os filhos, falou com Noé. Já pensou se Deus fala com teu pai? O que você ia fazer? Que mico, hein? Fala sério. Você ia acreditar no teu pai? Você diz: caramba, meu pai agora, além de tudo, de velho, tá doido. Seguindo um Deus, mandando construir. Então, é esse tipo de construção que a gente tem que criar com eles. E uma das coisas também que eu acredito é que a gente tem exigido essa questão de a criança já está sendo exigida de parar à frente do computador para estudar, Sim. né? Já tem que, Educação ela remota, tem o que que a parar gente tem hoje, né? a aula remota, tá? Que tal se você, ao invés de parar e exigir que ela assista ali uma história, alguma coisa, você perguntar para ela o que ela entende de uma história e deixa ela te contar essa história. Você vai, muitas vezes você vai se surpreender, até por coisas que de repente você acha que ela entendeu e não entendeu. E aí pode conversar. Poxa, eu não sabia que você tinha essa dúvida. Entende? Sim, sim. Às vezes é uma coisa, uma dúvida tão simples ou uma dúvida maior e ter esse diálogo, né? E essa construção tem que ser adaptada para essa faixa etária. Não adianta mais a gente pegar essa meninada de 10 anos e achar que vai ficar sentado. Na minha época lá, que eu já estava na Bela, eles já não ficavam. Então eu perguntava muito para eles: e aí, na escola, como que tem sido? E ali a gente começava a construir. Lógico, tinha um planejamento, a mensagem, tudo, mas eu tinha que ter o feedback deles para eu saber como eu ia alcançá-los. Nossa, legal. Uma situação que foi citada aqui, um adolescente perguntou se como saber que Deus existe e que Deus não é o diabo e que o diabo não é Deus, que o diabo fala mal de Deus e Deus fala mal do diabo. Realmente é uma pergunta interessante, né? A mãe disse que falou sobre os frutos que Deus produz e os frutos que o diabo produz. Mas como responder essas perguntas difíceis? Você tem que ir na Bíblia. E aí você tem que. Vai no Google, não sei, vai no Google, vai no pastor. É, vai no Uhum. pastor, pastor. Eu não sei esse versículo, né? Fez essa pergunta. E tem perguntas, irmãos, que realmente é difícil. Eu lembro que uma vez eu estava contando história para uma igreja, não lembro se foi igreja, missão, não sei o que foi. E uma criança me perguntou aonde foi parar todas as águas do dilúvio, já que a terra toda ficou inundada. Onde foi parar aquele monte de água? Toda aquela água foi parar onde? Né? E aí eu tinha que dar uma resposta bíblica. Não podia dizer, sumiu. Uhum. Então eu não tinha resposta. E aí eu fui atrás do pastor Marcos Batista, fui atrás de outros teólogos para eu ter uma resposta bíblica. Na hora eu não pude responder, mas eu disse, agora, prometeu que vai responder? Responda. Porque uma das coisas que nós precisamos ter com essa meninada é credibilidade, não só de que a gente crê, mas do que a gente acredita que eles podem crer. Sim. E vivenciar, ter a sua própria experiência com Deus. Exatamente. Exatamente. Então, assim, algumas pessoas, né, que hoje são adultos,
e a gente às vezes conversa, eles diziam assim: Giovanni, você sempre foi brava, mas você sempre acreditou na gente. Você sempre brigava, né? Faz isso, faz aquilo, não faz bagunça. Ou então faz bagunça só na hora que eu deixar fazer bagunça. Mas você acreditava que a gente podia acreditar, você acreditava que a gente tinha fé, você não duvidava da gente. E eu não duvido realmente, porque a Bíblia me diz isso, que Deus revelou os pequeninos, a Bíblia me diz que nós temos que nos tornar tal como criança. A Bíblia me diz lá em Isaías 40:11 que Deus vai recolher os cordeirinhos. E aí lá em João 21:15, ele confirma quando fala para Pedro: apacenta os cordeirinhos. Então há um espaço muito especial, né? No céu, há um espaço muito especial na agenda de Deus para as crianças. E nós precisamos, pais, adultos, crer nisso. Não é só entender, mas é crer, acreditar, né? E aí, acreditando nisso, eu creio que as coisas caminham. Porque aquilo que eu acredito, eu transmito naturalmente para meus filhos. Sim, e uma pergunta de um adulto veio exatamente assim: mas e eu? Eu não tenho o ânimo de ler a Bíblia. Eu estou em pecado? E como não perder essa vontade de cultuar, de ler a Bíblia em tempo de pandemia? Isso vem Irmãos, vindo de vamos ser adulto. sinceros. Imagina se as Vamos ser crianças. sinceros, né? Eu creio assim, vamos todos ser sinceros. Nós estamos indo para 4º mês. Não é todo dia que eu também tenho ânimo de ficar lendo a Bíblia, não. Nós somos seres humanos, nós temos altos e baixos. Então, agora, tem dias que eu sinto a necessidade de estar com Deus, né? Então, tem dia que eu leio mais, tem dia que eu leio menos. Agora, estar com Deus, estar na presença de Deus. Eu não estou conseguindo ler a Bíblia, beleza. Eu vou lá, boto um louvor, O né? manancial, né? Ó. O Senhor entende, o Senhor nos entende. O que é difícil é quando isso se instaura na nossa vida. E uma das coisas que nós vimos percebendo, e aí nós percebemos isso já há muito tempo, é quando nossas escolas bíblicas dominicais vieram se esvaziando ao longo dos anos, porque as pessoas não tenho tempo, estou cansado. Então, esse desinteresse no estudo da palavra, essa substituição. Você falou do McDonald's televisão. Sim. Uhum. É muito gostoso esses lanches. Sim. Mas você não pode se nutrir de lanches o tempo todo. Apenas disso, né? Sempre disso. Exatamente. Então, vai ter um momento que você vai se nutrir do louvor. Tudo bem. Mas vai ter um momento que você vai ter que sentar à mesa, abrir a palavra e fazer a refeição completa. Uhum. Entende? Sim. Porque senão a anemia espiritual vai tomar conta. E só tende a crescer, né? Exatamente. E isso, infelizmente, a gente percebeu que independe de pandemia. O pastor Jonas e a irmã Laodiceia me procuraram também no ano passado para nós voltarmos com o curso de educação cristã para Mato Grosso do Sul, né? Tanto que voltou o seminário, voltou com o curso à distância. Porque muitas igrejas, ele como presidente da Convenção Batista, muitas igrejas preocupadas, porque como não tem, algumas igrejas excluíram a escola bíblica, né? Então excluíram, vamos dizer, a base, que é o ensino. Aí é a mesma coisa que acontece com o nosso país. Isso independe de ser secular ou religioso. Você exclui o ensino, você está ruindo a base. É só uma questão de tempo. Uma hora vai desmoronar. Porque se nós, é o que eu falei lá no início, amamos a Jesus, cantamos Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo de Deus. O pão da vida, então, né?
Isso. Ele é o pão que me alimenta, ele é a água, né, que nos sustenta, a água da vida, ele que vai limpar, né? Quando nós percebemos que algumas pessoas dizem assim, mas esse mundo está muito mal, né? Principalmente as pessoas que não têm Cristo, isso está vindo porque o mundo está mal. Eu disse, não, o mundo sempre foi mal. Sabia que quando Deus mandou o dilúvio, a água não foi o problema era o pecado que habitava. A água veio para limpar. Agora, o problema era o tanto de pecado que tinha no mundo, que aquilo, Deus, né? Então, o mundo sempre teve, vamos dizer assim, o que o pessoal chama agora de VUCA, né? Esses momentos VUCA, né? Então, que esses momentos terríveis, guerras, pandemias. Então, já houve vários períodos, seja porque o Senhor deu a permissão para que isso acontecesse, seja porque as pessoas Consequência de. entenderam isso, né, que por ganância e tal, mas teve esses períodos. O ser humano consegue se recuperar e tal. E uma das coisas também que às vezes as pessoas falam assim, precisa ter resiliência, né? Eu acho que nós precisamos entender que o Senhor nos conhece. E a partir do momento que Deus me conhece, eu não preciso estar o tempo todo animado, eu não preciso estar o tempo todo com a Bíblia aberta, mas eu preciso saber que há um Deus que me salvou, que me ama, que eu amo, e que hoje eu quero ler mais a Bíblia, amanhã eu estou mais desanimada. Né? Hoje eu não estou com paciência para contar a história com meu filho, então eu vou orar, Deus, amanhã me dá mais paciência, amanhã eu conto. Né? Então amanhã, de repente, eu estou com ele na cozinha, e aí, filho, vamos comer uma banana? Sabe que tem na Bíblia fala de frutos do Espírito Santo? Que frutos você lembra? Vamos lá, maçã, banana, laranja. Então, a Bíblia fala de alguns frutos. Pronto, você entra aí no frutos do Espírito Santo. É muito pesado para a idade dele. Deus criou os frutos. Pronto. Aí você vai achando os caminhos. O Senhor vai te dar os caminhos. Na época que os patriarcas tinham que passar a palavra de Deus, não tinha educadores para orientá-los. Para auxiliar, né? Era o Espírito de Deus que orientava. Glória a Deus que ele ainda continua orientando. Tem uma pergunta aqui. Um rapaz disse que a namorada se converteu um pouquinho antes da pandemia, né? Tem células, tem esses grupos da igreja. E agora, como fazer para continuar, para que a namorada não se perca e seja inserida nesse momento? Como continuar? Né? O Igor acaba de entrar, um beijo, Igor, Aglin, o João Lucas, que foi nosso adolescente, né? Agora é pai, que bonitinho. Pois é. Essa meninada crescendo, né? Se tornando adulto. Não. Então, esse período agora realmente foi Eu até comentei com o pastor, falei, tudo que nós tínhamos planejado, tudo que nós tínhamos sentado, né? Foi por água abaixo. Os nossos planejamentos, né? Uhum. Isso foi em termos de igreja, firmas, vida pessoal. Então, realmente, agora, uma das coisas que não vai por água abaixo é esse desejo de conhecer a Deus. Uhum. Então, eu creio que se essa moça se converteu, ele, como crente em Jesus, pode aos poucos ir discipulando ou pedir ajuda ao pastor. Né? Nós temos aqui uma comunicação, isso pode ser feito por WhatsApp. Mulheres Cristãs em Ação, tem vários grupos. Hoje mesmo, você vê, nós estamos hoje comemorando 112 anos da União Feminina. Sim. Né? É um trabalho lindíssimo. Minha irmã Raquel que diga. Né? A nossa querida Raquel, guerreira da União Feminina. É um trabalho de adoção de uma mulher mais experiente com essa moça. Então, sim, os meios o Senhor vai nos proporcionar. Eu creio que Ele, com isso também, nos abriu até mais o leque. Por exemplo, nós tivemos a oportunidade de falar de Deus através da rede social para pessoas longe de nós. Verdade. Quando a igreja realmente não pôde funcionar, o pastor teve que transmitir culto
pelo Facebook. E aí pessoas que foram da infância dele lá no Rio, amigos, que não são crentes em Jesus, assistindo, se manifestando, né? Então, o alcance é maior. Sim, E aí teve um dia até que nós estávamos aqui em casa e nós pensamos, Senhor, nós não tínhamos noção de que o Senhor queria isso. sim, Nós estávamos assim, ansiosos para falar para a sua igreja, porque nós estávamos tentando fazer a transmissão pelo WhatsApp. isso. E não dava certo, não dava certo, não dava certo, pelo Zoom não dava certo. Aí, por fim, ele falou, bom, então vamos ter que sair pelo Face. Aí fizemos pelo Face. E quando nós percebemos o resultado de pessoas, aí nós entendemos realmente a vontade de Deus é maior. Ele faz além daquilo que pensamos, pedimos, né? Então, e eu creio nisso. O Senhor está fazendo além. O Senhor está nos permitindo nessa pandemia, pensar em céu mais do que nós pensávamos, na fragilidade, né, que nós temos de vida. O Senhor está nos permitindo estar mais próximos uns dos outros e aí conhecer realmente quem nós somos, quem eu sou, quem é meu esposo, quem é meu filho, quem é que está próximo de mim na Sim, minha minha casa. família, né? Os valores Isso. familiares. E aí, com isso, exercitar o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, domínio próprio, Mansidão, mansidão. Se Deus der domínio força, né? próprio. Porque se Deus der força, a Oh, gente não sabe o que a gente faz. Minha querida, o exatamente. nosso tempo está correndo assim, as perguntas chegando, um monte de gente. Eu peço desculpa, talvez a gente não consiga responder, É, mas fala pra gente, dá dicas, vamos para as dicas. Sites, tá. midinho para as crianças, para adolescente, para adultos, Uhum, tá. instrumentaliza a gente. Exatamente. Dentro do YouTube tem uma infinidade de coisas que você pode usar. Eu vou indicar mais o YouTube porque alguns sites já são assim, muito conhecidos. Mas dentro do YouTube, para as crianças menores, tem duas pessoas que eu acho assim fantástica a maneira como elas contam a história, porque tá uma das coisas até que uma pessoa virou para mim e falou assim: "Ah, por que você não conta isso?" Eu falei: "Não, já está lotado, já tem muita gente contando, chega", né? E o meu negócio é mais ao vivo. Mas tem uma tia chamada Tia Mara Melnink. Melnink, tá? É Mara Melnik, Melnink. Você Ela manda, é depois a excelente. gente coloca no nosso, na Isso, nossa depois bio. coloca. E Tia Lu. Tia Então, são Lu, duas conheço. bênçãos. São páginas que você pode ir no YouTube, porque são pessoas que contam de acordo realmente com a Bíblia. Tem que tomar cuidado, tá? Tem coisas ali que é complicado, Sim, né? Então, não é todo mundo que conta a história que, tá? Sites com músicas, principalmente assim, aí eu separei para duas faixas etárias específicas. Minha Vida é uma Viagem é uma série de músicas que é mais para as crianças acima de 7 anos. Então, a gurizada até os 10 anos gostam muito, né? São músicas evangélicas que contam as histórias bíblicas. Uma delas fala assim: Sansão era fortão, mas tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Então, é uma coisa assim. Entende? sim, bem Bem, lúdica. para essa turminha maior. Para a turminha menor, três palavrinhas, Turma do Cristãozinho, Sim, são muito bom porque são músicas que foram reinventadas, músicas bem antigas, Peixinho, remixadas, né? Uhum. Sabão, remixadas, né? Foram repaginadas, então muito bom. Uma das coisas que eu vejo para os maiores, dificilmente eles vão parar. Você vai indicar um site para adolescente, para acho meio complicado, né? Eu acho que vai mais nessa coisa de você conversar. Mas uma dica que eu vejo, talvez você, junto com ele, aprender uma música em Libras, isso eles gostam. Um desafio, mas você vai ter que, né? Ou desafiá-lo, ou encarar junto um trecho aí, um cântico, um trecho do cântico que seja fácil em Libras, porque eles gostam de ser desafiados, juniores principalmente, né? Ouvir faz a E também diferença? Ouvir
Hum? Enquanto eu lavo vasilha, enquanto eu estendo roupa, né? Isso. Mesmo E tem desafinadinho ou não, posso cantar que estou testemunhando. tá testemunhando, né? E aí tem várias, dentro também disso, tem vários cânticos, não só infantis, mas cânticos dentro do repertório aí do louvor da igreja, né? Que Sim. tem Libra, que é uma coisa, né? Ah, agora, independente de tudo isso, tem um momento com o seu filho, com a sua filha, abrace, ore, tem um momento você com Deus, do jeito que você quiser, e comece a mostrar para eles também assim, olha, serva de Naamã, Daniel e seus amigos, crianças da Bíblia que passaram por dificuldades. Tem um movimento cristão também de universitário, não tem? Que tem numa linguagem, eu tenho visto várias postagens, né? Isso tudo os pais podem se informar e até perguntar se eles conhecem, né? Isso. Eu sei Tem que vários. existe a Fission na universidade, entre as universidades federais, tem o movimento cristão universitário, né? Tem um site, Academia Kids, Sim, né? Então, essa Academia Kids, ela até prepara, se você quiser. Então, assim, vai depender. Eu fico meio assim, porque as pessoas estão sem tempo, né? A gente às vezes fala assim, os pais estão em casa, mas os pais estão em casa trabalhando, cuidando dos filhos, cuidando da casa e trabalhando. Então, às vezes, a gente também não vai querer que esses pais façam um curso de como, né? sim, sim. Então, eu Mas vejo que ore por que esses filhos, pelo menos, né? exatamente, né? E esse tempo que você tiver com seu filho é aquele do Deuteronômio 6, né? Eu gostaria de deixar alguns outros textos, depois eu passo para você. Salmo Isso. 78 fala que nós precisamos transmitir de geração em geração. Transmitir de geração em geração, o seu filho vai ler em você a sua fé, até mesmo quando você está desanimado, sabe? Até mesmo isso ele vai dizer, ele vai ver que Deus entende isso em você, porque também não é por nós, não é nós que somos perfeitos. Perfeito é Deus Sim, que nos sim. sustenta, E que nos perfeito é capacita, né? Deus que nos capacita, exatamente. Eu gosto de, Nós dependemos dele. sim, eu gosto de uma forma que você, quando era educadora, ensinou. Quando criança tem pesadelo, né? Eu achei muito lindo você orientando uma mãe. Fala pra gente essa experiência de o que fazer que essa criança que para dormir tem pesadelo, tem medo e tudo mais. Há um salmo, Salmo 4:8, e diz que em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Então, se a criança já sabe ler, escreva esse salmo, coloque lá um cartazinho, uma maneira como você puder fazer. Ore esse salmo com a criança, ensine esse salmo para a criança, mostre para a criança que o Senhor Deus é quem aguarda, né? Que ela está nas mãos de Deus, que Deus, né, acampa, o anjo do Senhor acampa ao derredor, e que Salmo nada, 91. nada, ninguém pode com essa criança. Então, essa questão de pesadelo, pesadelos noturnos ou até mesmo medos, né? Então, é muito importante nós mostrarmos para a criança que o Senhor aguarda do mal, né? Então, você procura versículos que falem isso, De que terror Deus noturno livre do até, mal. né? Salmo 91 que fala. Exatamente. Né? Nesse caso específico que você citou, eu me lembrei desse salmo e eu passei para essa mãe e disse para ela: ore com ele esse salmo, ensine ele a orar esse salmo. E eu oro esse salmo até hoje. Às vezes, quando eu não Uhum. consigo dormir, eu oro sim, Senhor, eu quero me deitar em paz. Né? Então, em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. E esse tempo também de angústia, de ansiedade, de momentos que a gente fica sufocado, né? Sim. Há momentos que a gente se sente assim. Então, a gente também precisa desse momento, Senhor. Me faz habitar em segurança. Não só as crianças, porque às vezes a gente tem os pesadelos das nossas ansiedades. Acordados, né? Quando vai, quando vai voltar, o que vai ser, vai ter emprego, não vai ter emprego, né, como que vai ser depois? Sim, sim.
E Os assim, pesadelos acordados. daqui a pouquinho eu vou começar a correr, dizendo assim, ó, tem 2 minutos para as suas considerações, mas enquanto nós temos alguns minutinhos, mandar um beijo para o nosso povo, para a sua igreja, para o seu pastor que nos cedeu você, como nós estamos felizes de poder compartilhar isso, né? Estão dizendo do Provérbios 22, né? A Jacques Selles, né, da Amo Tanto. Mas assim, se você fosse dar um único conselho, aquele conselho poderoso, dizendo assim, olha, se alguém te dissesse, estou com medo de perder meu filho não está amando Jesus, meu filho não aguenta mais ouvir de igreja, me dá uma receita mágica para que Jesus possa iluminar. Ai, difícil, né? Oração miojo. Esse medo eu também tenho, Todos nós, né? né? Todos nós temos. Mas a palavra do Senhor nos garante que ser fiel até a morte dar-te a coroa da vida. Então, eu só peço ao Senhor assim, Senhor, permita que eu possa ser fiel até a minha morte. E que isso se estenda à minha geração. Sim. Instrui o menino no caminho que deve andar, né? Através da vida. Bem interessante isso. E uma das coisas importantes também que nós temos que entender é que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, nós estamos mais suscetíveis também à solidão, né? À reflexão. Isolamento, né? Uhum. Isso. Então, nós podemos ou nos aproximarmos mais da palavra de Deus, ou sermos mais afetados pelos dardos inflamados do inimigo. Sim. Dar brecha, né? Entende? Sim. Isso. Então, Efésios capítulo 6, né, revestivos da armadura, é muito importante, porque você vai ser atacado. Ninguém gosta de você, você está aqui sozinho, ninguém te visita, ninguém se preocupa, ninguém isso, ninguém aquilo, né? Então, revestivos da armadura de Deus, nossa mente, nosso coração, couraça da justiça, fé, escudo, né? Então, é muito importante isso, porque os dardos, eu falo para as crianças uma coisa assim, o Wi-Fi de Deus está sempre ligado, mas o diabo também. Verdade, verdade. Mas Ele é não que tá. descansa O meu 24 Android, horas do ano. sim, o meu Android pode, né, conectar apenas com um e deve se conectar, né? Bem isso, né? Muito legal. E assim, um versículo que tem orientado a sua vida, como mãe, como esposa, como educadora, né? Cada uma de nós tem algo que nos norteia, né? Qual seria o seu e que você tem? Eu vou deixar específico, não assim Porque da nós minha temos vida, 1 minuto e 50 e esses... Tá, do assunto que nós estamos falando, eu vou deixar específico. Mateus 18, 14. Deixa eu só ler aqui, porque eu não quero falar. Sim. Agora eu não quero falar parafraseado. Sim, enquanto isso a gente quer agradecer muito, obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, que Deus retribui em graça e misericórdia, tá bom? Diz, lê. Obrigada. Mateus 18, 14. Se vocês puderem ler depois do 1 a 14, diz assim, né? 18, 14. Assim, pois, não é a vontade do vosso Pai Celeste que se perca um só destes pequeninos. Então, se não é vontade de Deus que nenhum pequenino se perca, você declara em nome de Jesus: Senhor, eu não coloquei filho nessa terra para povoar o inferno. Amém. Seja ele a idade que tiver. Né? Então, ele foi pequenino, agora é grande. Senhor, ele foi dedicado ao Senhor. E se não foi, pode ser agora, né? Agora, eu dedico agora. Né? Então, não é vontade de Deus que se perca. Aliás, não é vontade de Deus que ninguém se perca. Por isso ele enviou Jesus para amar o mundo todo. Né? E uma das coisas que o meu pastor me ensinou, nós não precisamos... o meu pastor, meu marido, né? Sim, eu falo, né? Que bênção atual. Mas o meu pastor, meu marido, ele fala assim, nós não precisamos disputar espaço nenhum em igreja, Sim. de liderança, nada.
porque Deus amou o mundo. Então, o meu espaço no coração de Deus já está reservado na eternidade, ó, há muito tempo. Oh, glória a Deus e obrigada. Com Né? certeza você nos abençoou e como sempre, que Deus renove sobre você Obrigada. todo esse poder, tá